Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. E eu imagino também que os atores, os colegas também devem ter te ajudado com generosidade. Muito, você falou do Strasser, você falou da... O Strasser no Moinhos de Vento foi literalmente um pai para mim, não só o personagem, sabe? No meu Destino é Pecar, a Anissete, que fazia minha mãe, a Lucélia, que fazia minha irmã, sabe? O Marcos Paulo fazia um que eu era assim apaixonado. Depois o Marcos acabou dirigindo a série, o Ademar teve que sair e o Marcos, quem acabou a direção da série foi o Marcos. E que alguns anos depois, não, ele já era meu tio. Ele era casado com a Renata nessa época. Na verdade, até acho que já tinha separado da Renata, porque a minha prima já tinha nascido. Sim. É verdade. É verdade. Ele já tinha sido meu tio, já estava separado. Minha prima já tinha nascido e tudo. Enfim, era um pouco família. Assim. Eu tive sorte, eu fui amparada, sabe? Eu fui ajudada muito. Mesmo assim. E aí, Débora, depois da Tereza, depois da Netinha, aí você falou que fez teatro. Primeira novela, você lembra qual foi? Novela inteira? Claro, A Gata Comeu, óbvio. Falam até hoje dela, não posso esquecer. Até hoje é a novela que mais falam. A Gata Comeu com a Cristiane Torlone? É. Você lembra? Foi a minha primeira novela. Você lembra o nome da personagem? Claro, Lenita. Helena Penteado. Porque a Gata Comeu, gente, a Lenita é um fenômeno. A Gata Comeu é um fenômeno. Me fala um pouco. Tem fã-clube até hoje da Gata Comeu. A Gata Comeu já foi reprisada, sei lá, 10 vezes. É uma das novelas de maior sucesso. É uma loucura a Gata Comeu. Nuno Léo Maia, isso? Nina de A Gata Pádua. Comeu está ali com Escravizaura. Zé Maier. Eu fazia par com Zé Maier. Me fala um pouco da... Então, a Tereza já tinha história, a Netinha já tinha história, mas é seriado. Uma novela inteira. Quem era a Lenita? Então, aí foi mais difícil, porque na Gata Comeu, para mim, eu caí de paraquedas. Literalmente, assim, a gente começou gravando a Gata Comeu em Angra dos Reis, porque a história era assim, né? Algumas pessoas se perdiam no barco. Eu era irmã da Cristiane, o nosso pai era rico, tinha um barco, saía um grupo com essa lancha e a lancha dava um problema e a gente ficava todo mundo ilhado numa ilha. Na época, literalmente ilhado, celular, né? literalmente ilhado. Na época não tinha celular, então ficava realmente ali ilhado. E tudo que acontecia esse tempo todo ali na ilha, a Cristiane se apaixonar pelo Nuno Leal, eu me apaixonar pelo Zé, que era, na verdade, o empregado da família, ele que conduzia a lancha. Enfim, mas a gente começou gravando essa parte lá, que a gente ficava, que na história a gente ficava mais de um mês lá, e a gente ficou praticamente um mês também em Angra, ilhados, a gente não saía de lá, a direção do Herval, e eu vindo de São Paulo, cheguei no Rio, fui direto para Angra, realmente não conhecia ninguém, aí não teve, sabe assim, não teve... E o Herval, um super diretor de novela, já muito antigo, muito conhecido, com muita experiência, mas que, obviamente, não teve comigo
não sei como dizer isso aí, não tô falando mal dele, não, mas ele tinha uma novela inteira para fazer. Ele não teve, e série realmente é diferente de novela, você tem mais tempo. Ele não tinha nem tempo, nem possibilidade de ter comigo o cuidado que o Avancini e o Adhemar Guerra tiveram. Peraí, vem cá, barará. Então, joga e vai lá, entendeu? A Cristiane foi uma querida comigo, que já tinha bem mais experiência que eu. É louco, né, como a vida é. E depois eu fui casar com o Denis, com quem ela foi casada, que tinha filhos, que os filhos iam lá. Eu conheci os filhos do Denis pequenininhos, indo lá visitar a Cristiane em Angra, o Leonardo e o Guilherme. É uma loucura. Ela foi muito, ela me ajudou muito ali, e foi uma prova de fogo, assim, que foi realmente um mês ali que, sabe, que você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você a coisa da maquiagem é tudo é uma coisa que engraçado. A Cacau, a Cláudia Abreu, ela fala uma história, a primeira novela da Cacau, que foi, esqueci o nome, que eu fiz, que eu fazia, mas eu já tinha feito. Qual é o teu personagem? Você lembra o nome do teu personagem que te fala a novela? Não lembro. Não lembro. Ai, meu Deus. Bom, mas enfim, o importa é a história. A Cacau nem é tão mais moça que eu, assim, ela é 4 anos mais moça que eu, mas eu realmente já tinha mais experiência que ela, porque eu acho que é porque eu comecei realmente na faculdade já a trabalhar. E aí, quando ela foi fazer, ela fala que lembra até hoje que eu cheguei na maquiagem e falei, Cláudia ainda, né? Não chamo de Cacau. Que bom, você está começando, vem cá, deixa eu te mostrar onde é camarim, maquiagem, deixa eu te falar que é assim, que maquiagem às vezes é complicado, você falar se você gosta, se você não gosta. Ela fala assim que eu era muito menina ainda também. Sei lá, se ela tinha 23, eu tinha 27. Mas eu fiz isso com ela e ela fala que foi muito bom. E eu fiz isso e continuo fazendo até hoje, porque eu sei que para quem está começando e entra naquela coisa de caramba, um monte de gente que é isso, que é um pouco seu ídolo, que é um pouco que você não conhece, e você chega lá e está todo mundo rindo, está todo mundo falando, e está todo mundo, né, feliz, e desse jeito de ser mesmo. É difícil, assim. Então, eu tenho... Não é consciente, não. É uma coisa que vem minha, mas eu acho que é muito porque a Cristiane fez isso comigo nessa novela, de realmente me pegar pela mão, sabe? Me lembro de cenas aqui no Rio, assim, a gente saiu para gravar uma externa, e aí voltando no Jardim Botânico ainda, entrando ali nos estúdios do Jardim Botânico, e o segurança parou a gente porque a gente estava de personagens, e a gente estava, portanto, sem o nosso crachá, né? E aí ela virou... Mas ela já era Cristiane Torlone, né? Ela virou assim, por favor, para o segurança, por favor. Cristiane Torlone, obviamente, porque ela era Cristiane Torlone, e Débora Evelyn, sabe assim? Ela foi de uma... Então, Débora, olha só, não sei se muito... eu não sei se você percebeu, você falou da Cristiane Torlone, que fez isso com você, você falou a mesma coisa do Strasser. Não tem jeito, acho que a pessoa aprende com quem recebe, aprende a receber. Eu acho que deve ter uma coisa sua mesmo nisso, mas tem o que você aprendeu chegando. Exatamente, porque eu fui recebida assim. Exatamente. Agora, diz uma coisa para mim. Depois da Lenita, eu vejo aqui que não parou. Um personagem atrás do outro, personagem atrás do outro. E você, pelo jeito, você é uma atriz que gosta de teatro. Sempre andaram paralelo? Sempre. Mas, ao mesmo tempo? Dá para gravar e estar em cartaz? Até um tempo atrás dava. Agora não dá mais. Não dá mais por várias questões. Começou por uma questão mesmo da Globo, das produções. Cada produção tinha que decidir se liberava o ator para fazer teatro ou não. Então, dependia muito do diretor com quem você estava trabalhando. E está cada vez mais difícil, porque as novelas estão mais trabalhosas mesmo. Então, a gente grava 4 frentes, às vezes 5, de segunda a sábado.
E se você, como ator, tem que ser liberado às 7 da noite para estar no teatro às 8 para fazer um espetáculo às 9, o Não é na estúdio mesma vai cidade, até... né? Porque às vezes Quando é tem... na mesma cidade. Pois é, impossível. O estúdio vai até às 9. Isso quando é estúdio. Quando é externa, noturna, como é que faz? Você, como ator, só chega às 11h30, meia-noite. Então, foi complicando cada vez mais. E agora, para mim, particularmente, juntou isso, assim, deu... Mas realmente, até muito pouco tempo eu fiz junto. Não diria muito pouco tempo, até 10 anos atrás eu fiz junto. Mas depois também começou a juntar... Hoje você diria que é melhor? Porque começou também uma coisa... Quer dizer, depois que você extrai uma peça, não. Mas o processo de ensaio, junto com o processo de gravação, eu tenho sempre uma sensação de que eu não estou fazendo o meu melhor em nenhum dos dois, porque não dá. Televisão, você tem 6 capítulos por semana para estudar e gravar. E teatro é um mergulho num texto só, mas é um mergulho também, durante o ensaio, diário, de você aprofundar e construir aquele personagem. Então, na verdade, talvez pela idade, talvez essa coisa do jovem que eu estou falando tem energia, faz, mas chegou uma hora que eu comecei a falar, gente, eu faço melhor se eu fizer uma coisa e depois a outra. Porque eu não vou ter capacidade de fazer os dois 100%, eu vou fazer 70-70%. Sabe assim? Não vai dar. Mas, e quando é o contrário? Quando você está num espetáculo e vem o convite para a televisão, o que você faz? Não aí aceita? já é mais fácil. Não, aí já é mais fácil. Se a televisão aceitar que eu estou fazendo teatro, é mais fácil, porque eu já construí aquela personagem. O difícil é durante o ensaio, que você fica 7, 8, 9 horas ensaiando. Então, se você está gravando até 9 da noite e você sai, você vai para o ensaio, começa às 10 e vai até às 4 da manhã, e aí você tem que estar no estúdio de novo no outro dia, às 11 da manhã, com tudo estudado, é muito difícil. Agora, se é só a peça que você vai, apresenta, acaba 11h30, você vai para casa, come uma coisa, toma um banho, dorme e está no outro dia às 11 no estúdio, ok. Mas tem a logística do ir, né, da dispensa no estúdio. Ainda... Então, mas isso é um problema da televisão, mas eu estou falando para o ator, para mim. Tá. Mas o difícil para mim, como atriz, é a parte da construção. Porque se eu estou construindo um personagem ali no teatro que requer de mim 6, 7 horas de ensaio por dia, como é que eu posso dar também mais 8 horas de gravação, fora o que eu tenho que estudar em casa, tanto para a peça quanto para a novela? Eu tenho que chegar estudado. Então, o domingo é o dia que a gente grava de segunda a sábado, faz peça de quinta a domingo. O domingo é o dia que eu tiro para estudar, a semana que vem, os 6 capítulos da semana. Só que se eu tenho ensaio, e se eu tenho que estudar também para a peça, para o teatro, como é que eu faço? O dia tem só 24 horas, e a minha energia... Já não é a mesma de 20 e poucos anos atrás. Né? Eu acho que junta isso com uma questão também, que é sei lá, um senso de responsabilidade. Eu me lembro quando eu era mais jovem, assim, que eu estava começando, que eu vi uma entrevista da Fernanda, onde perguntaram, depois do tempo que passa, você já é Fernanda Montenegro, blá, blá, blá. O nervoso de estreia, essas coisas passam? Ela falou, não, pelo contrário, aumenta, porque, né? E aí eu falei, meu Deus, aumenta, que loucura. Realmente aumenta. Pelo menos para mim, eu fico muito mais nervosa, porque você também tem mais uma noção da sua responsabilidade. Claro. Então, não é assim, sabe, vai... né? A maturidade também te dá então é difícil, é mais... Então, de uns tempos para cá, eu estou preferindo não fazer junto, quer dizer, a parte do ensaio, pelo menos. Depois que já estreou, para mim, ok. Se a televisão aceitar, me liberar, para mim, ok. Questão de negociar, né? Agora, diz uma coisa, Débora, que é uma coisa que eu penso muito. Toda a formação de teatro vai logo para a televisão. A televisão, ela tem um efeito de tirar. Você fez Moinho de Vento, você fez Cine Impecável, você fez Gata Comeu, que você falou que é uma das novelas de maior sucesso das 18 horas. A televisão te tira do anonimato, te torna uma pessoa popular, coisa que o teatro não faz. Ao contrário,
a televisão ajuda o ator a levar público para o teatro, né? Como é que foi lidar com a perda do anonimato? De repente, ser olhada aos 18, 19 anos, não sei quando você começou, de repente chegar nos lugares e todo mundo... Como é que é isso? Assim, aos 18, 19 anos já não era todo mundo, né? Sim. Era, mas já começou. Mas já começou. Já começou. Eu acho, assim, num certo sentido, no geral, isso nunca me incomodou. Eu acho que, primeiro, porque eu estava acostumada com a Renata, né? Quando eu saía com ela, de perceber que isso fazia parte. E depois, por que isso? A gente tem que saber que isso faz parte, são as coisas boas e as coisas ruins que toda profissão tem. Houve momentos na minha vida onde eu achei bem ruim isso. Quer dizer, eu acho ruim quando eu penso assim que, sei lá, estou passando por um momento difícil da minha vida, estou na rua e estou chorando, então eu não... E se alguém passar, vai falar, olha lá, a Débora Evelyn chorando, e não, olha lá, uma mulher chorando. Acho ruim isso, né? Tenho sempre uma sensação muito boa quando eu viajo, porque nós temos essa vantagem, né? Assim, a gente não é, né, uma Angelina Jolie, que em qualquer lugar do mundo que ela for, coitada, ela não pode chorar na rua. Eu adoro viajar muito por isso também. Assim, você pode fazer qualquer coisa, você pode sair com qualquer roupa, você pode... Mas, por outro lado, assim, eu não me sinto tolhida e não me sinto invadida. Foram poucas as vezes que eu me senti invadida por essa falta de anonimato, assim, sabe?